Muito boa noite, boys and girls, meninos e meninas. Sejam muito bem-vindos a mais um Home Office Espírita. Estou aqui acompanhada, olha esse time aqui que está na minha volta aqui, maravilhosos. Estou com um timaço. E para você que chegou agora, não está entendendo nada, o que é tal de home office é o seguinte, de segunda a sexta, sempre a partir das 9 da noite, a gente está trazendo aqui convidados aqui, jovens palestrantes, para trazer umas ideias legais para conversar aqui com a gente. E aí a ideia é, cada um daqui vai ter 15 minutos para falar algum tema super bacana para a gente. E aí, enquanto isso, vocês podem ir mandando comentários, vai comentando aí. E a galera que já tá chegando, já vai falando aí da onde você está falando, né? Fala aí como que tá aí as coisas aí na sua casa, nessa quarentena. Vai comentando tudo enquanto a gente vai apresentando essa galera. Eu vou começar aqui, ó, por ela, esta moça maravilhosa, psicóloga, palestrante. E aí, gente, maravilhosa. Larissa Chaves, muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui e eu aproveito para parabenizar a Carol, o Lucas, todos os envolvidos nesse trabalho que eu estou acompanhando também de casa. Massa! Seja muito bem-vinda, primeira vez da Larissa aqui na nossa live, então, ó, super expectativas aqui para falar dela, muito querida. E aqui também, do outro lado da tela, temos ela, Júlia Medeiros, que também é blogueira, espírita desde criancinha, sabe? Manja todos os paranauê do espiritismo, diretamente do Espiritês. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer vocês pela participação, a oportunidade de estar aqui, né, desse momento que a gente está vivendo. Olha quanta coisa boa a gente está conseguindo fazer, né? Reunir pessoinhas de cada canto. Estou muito feliz. Eu escrevo lá para o Espiritês, que a gente tem aí faz desde o final do ano passado. Enfim, estou muito grata de estar aqui e poder conversar com vocês essa noite. Massa, seja muito bem-vinda. E aqui embaixo temos ele. Eu nunca sei a direção certa de apontar. Temos ele, que é autor de livros maravilhosos, best-sellers, né? Palestrante, comunicador, escritor. Jaime Ribeiro, seja muito bem-vindo. Olá, Larissa, Júlia, Thiago, boa noite também aí o pessoal que está nos assistindo, é uma alegria estar aqui. Meu nome é Jaime Ribeiro, Carol falou muita coisa aí sobre mim, eu acho que resumiu minha vida toda. Mentira, tem muito mais coisas para a gente contar. Parabenizar aí pela iniciativa, de fato é importante. Estamos mudando o mundo agora, o mundo vai passar por transformação e eu acho que mesmo que nós saiamos da quarentena, isso aqui vai continuar. Então você, Carol, que está aí em cima, parabéns para você e parabéns para todo mundo que está conosco. Massa, seja bem-vindo. E aqui, do lado aqui embaixo também, temos ele. Ó, claro que esse cara aqui é o cara do evangelho, entendeu? Ele manja de tudo, entendeu? Então vocês podem mandar pergunta tudo de vocês, entendeu? Um grande palestrante, jovem também aí, um representante. Seja muito bem-vindo, Thiago Cardoso. Muito obrigado. Aí já ficou danado com esses elogios aí. Bom, pessoal, eu sou o Thiago. Eu hoje estou junto com o pessoal do NEP Paulo de Tarso, né? O grupo do Arthur e tudo. E aqui na cidade de Uberlândia, a gente desenvolve alguns trabalhos de estudo do Evangelho. E tá dando certo. Massa! Gente, sejam todos muito bem-vindos. E para começar o nosso papo aqui, né? Já vamos começar que a gente tem muito assunto bom hoje para falar. Eu vou chamar aqui essa linda do meu coração, Júlia Medeiros. Cadê seu tema aqui que eu tô procurando? Deus do céu. Tá aqui.
que vai falar pra gente reforma íntima e na Covid-19. Como que a gente mantém a reforminha íntima, hein, Ju? Bom, pois é, gente, vamos começar. É um pouco difícil a gente sair desse assunto, eu acho até importante a gente olhar ele com outros olhos. E na conversa que eu vou ter com vocês essa noite, é justamente para a gente mudar a nossa visão diante dessa situação. Então, para começar o nosso papo, eu vou ler uma perguntinha que muitos de vocês já devem conhecer, mas se não conhecer tá tudo bem também, que eu vou dar uma lida aqui, que é a questão 919, que é lá do Livro dos Espíritos, que diz mais ou menos assim: qual é o meio mais prático e mais eficaz que o homem tem para melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? Vocês sabem a resposta? Ela é bem curta e bem clara para a gente. Conheça-te a ti mesmo. É uma frase bem famosa que foi dita lá por um filósofo que a gente pouco conhece, que é Sócrates. Então, é através dessa reflexão que eu queria fazer uma analogia com você, né, diante disso que a gente acabou de falar, para você pensar do lado daí, que todos nós somos uma lagarta e que a gente tem feito tanto para melhorar todos os dias, tem construído a nossa vida, essa lagarta tem se alimentado, tem pensado muito no futuro, tem esperado sempre a próxima festa, tem esperado sempre o próximo objetivo material, pensando nas próximas férias, pensando o que eu vou comprar depois, o que eu vou juntar dinheiro para comprar depois. Mas se a gente pensar, será que esse planejamento que a gente fez é de fato o planejamento que a gente tinha preparado lá em cima? Será que é o propósito mesmo da nossa encarnação ficar tão focado no futuro e não no presente? Então, é aí que a gente chega, né, num momento, chegou num estágio que a gente foi se fechando tanto, a gente foi criando tanta camada, que a gente acabou se enclausurando, entrando dentro de um casulo, que a gente vai ter que se sobreviver aí, dentro desse casulo com que a gente foi construindo ao longo da vida. E esse casulo, eu vou chamar ele de Covid-19, que ele chegou para frear a lagarta, ele chegou para, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Então, esse casulo tem convidado a gente olhar para o presente, olhar para o agora. Então, essa lagarta ela vai ter que entender diariamente as fases desse processo, dessa transformação para poder conquistar o amanhã. Então, é um momento que a gente está olhando muito para o nosso íntimo, né? E eu sei que não é fácil parar e refletir dia após dia, porque com a Covid, a gente não tem mais agenda marcada, né, para as próximas semanas. A gente não sabe quando talvez a gente vai poder sair da nossa casa, claro, para quem ainda fica em casa, ainda, né, tem essa opção, né? Então, agora, mais do que nunca, a gente está tendo que parar, refletir dia após dia. E nesse processo, eu não sei vocês aí, mas eu tenho, assim, ficado triste, pensativa, ansiosa, às vezes eu choro, mas é normal que esse desconforto ele exista porque a gente está olhando para a gente, né? A gente está olhando para os nossos próprios erros. E a gente sempre tem apontado o erro do outro. Quando a gente olha para o nosso, a gente fica, ei, peraí, né? Digo essas coisas porque eu tô falando de mim, tá? E eu tenho uma amiga minha até que fala que a gente fala primeiro para os nossos ouvidos. Então, eu digo, Júlia, assim, eu tô olhando muito para o que eu tenho errado nos últimos tempos. Tô tentando deixar de lado, apontar as falhas dos outros. Mas aí, nesse momento que a gente está olhando tanto para a gente, o que é essa reforma íntima nesse estágio da vida, né? Nesse tempo esquisito que a gente está vivendo. Então, assim, para quem não conhece, o termo reforma íntima nada mais é do que você comprar novas roupas. É como se a gente
olhasse para o nosso guarda-roupa e falasse assim, bom, essa roupa, ela me faz bem, ela me deixa bem, e descarta aquelas roupas que não estão te caindo bem. Por exemplo, a roupa que te faz bem, que te deixa leve, é a roupa da caridade, talvez, que a gente usa ela, sente ela, é gostoso, deixa a gente leve, deixa a gente tranquilo, mas é aquela roupa que pesa, que aperta, ou que é uma roupa muito larga, que a gente fica desconfortável, que talvez seja a nossa amargura, quando a gente briga com alguém, a gente não se sente pesado. Então, resumindo tudo isso, né? É um processo de autoconhecimento. A reforma íntima nada mais é do que olhar para a nossa intimidade espiritual, que ela vai se modelando de acordo com o que a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, que é de acordo com a moral de Cristo, que Cristo veio passar para nós, né? Então, é a transformação do eu velho para o eu novo, né? Para quem eu vou me tornar. Mas aí, voltando para a nossa analogia de casulo, aonde que a gente está dentro desse casulo? Eu li uma postagem de um escritor chamado André Carvalhal, que ele fez um post lá no Instagram falando de zonas, né, de estágios que algumas pessoas estão vivendo dentro dessa situação. Eu achei legal trazer, porque fala super sobre esse momento que a gente está vivendo. Então, ele traz 3 zonas. A primeira zona é a zona do medo, que a gente só tem armazenado as coisas que a gente não precisa, que a gente tem se irritado facilmente, que a gente acredita e se assusta com qualquer notícia, a gente vê o futuro com pessimismo, né, se fechar no pânico mesmo. Aí tem a zona de aprendizagem, que é quando a gente se deixa de consumir aquelas coisas que não faziam tão bem, então, seja notícia, seja alimentação, quando a gente para de julgar o outro, quando a gente começa a pensar nesse novo estágio, como que a gente pode se adaptar diante dessas situações? Compreensão e agir de formas diferentes. E na última zona, ele traz a zona do crescimento, que é quando a gente se conecta com o nosso propósito, quando a gente pensa em formas de ajudar quem está precisando, quando a gente encontra caminhos para reinventar as coisas, como, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo. Provavelmente muitas pessoas não estão indo no centro espírita, né, porque tem sido fechado, a recomendação é de ficar em casa, mas olha a reinvenção que a gente está fazendo de reunir pessoas para poder falar do tema que domina e levar o bem, né, mesmo com essa distância social, a gente está ficando muito próximo. E aí eu te pergunto em que zona que você se encontra nesse momento. E é difícil responder essa pergunta, talvez agora, porque, enfim, a gente precisa refletir muito. E diante, né, dessa reflexão toda que a gente precisa fazer, eu trouxe 5 passos para a gente fazer uma reforma íntima express, uma reforma íntima mais rápida. Então, o primeiro passo é a gente observar as nossas atitudes e as nossas emoções. É fazer um balanço, é olhar de forma crítica, tipo, como a gente tem reagido às coisas que têm acontecido na nossa vida. Por exemplo, se alguém te magoou, o que você vai fazer? Você vai falar mal, você vai se vitimizar, ou você vai tentar entender a causa daquela mágoa? Deixar de lado esse rancor e perdoar a pessoa. Então, como a gente lida com a situação? Será que aquela pessoa, ela não estava num dia ruim? Será que ela me magoou porque talvez eu tenha feito alguma coisa a ela que não deixou ela feliz? Então, levando algo para mais prático no dia a dia, será que a gente não está muito no nosso mundinho preso, por exemplo, no celular? Porque eu, enfim, pegava metrô, na época que estava ainda pegando metrô, as pessoas estavam muito, né, tipo, no celular, ninguém olhava um para o outro. Meus pais falavam que eles, quando entravam no ônibus, cumprimentavam as pessoas que estavam sentadas ao lado delas. E será que a gente está esquecendo, talvez, de dar a mão para a pessoa que precisa, ou até de dar um bom dia? Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo é difícil, que é a renúncia. Renunciar e deixar de lado algumas opiniões que a gente tinha, né? Porque a gente chegou um momento de
mudar os nossos valores, da gente entender, será que a gente não está sendo muito egoísta? Será que não somos muito ciumentos ou até invejosos? Então a gente precisa abandonar os hábitos ruins que a gente estava tendo. Digo eu também, tá? Porque, enfim, a gente vai vivendo aí, vai acumulando um monte de coisa que não serve mais, são as roupas que não servem mais. Para o terceiro passo é aceitar a sua sombra. Eu sei que é difícil a gente olhar e falar assim, nossa, eu tenho esse defeito, né? Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Tá tudo bem, a gente não pode se sentir mal por ter um defeito, ou por sentir alguma, né? Por ter isso dentro da gente. A gente não pode se martirizar e falar assim, meu Deus, eu vou destruir isso aqui agora, não serve para mim, eu sou a pior pessoa do mundo. Calma, não é assim, né? A gente tem que ressignificar aquilo que a gente tem de ruim, de sombra, né? Então, esse seria o terceiro passo. No quarto passo é a força. A gente precisa ser corajoso nesse momento, porque é um processo lento, é difícil. Eu falo por mim, porque eu ainda tenho um caminho enorme pela frente, eu só tenho 21 anos, então eu vou apanhar muito ainda, mas assim, exige dedicação da nossa parte. A gente não pode abandonar e falar assim, esse negócio de reforma íntima não presta para mim porque eu não estou conseguindo mudar nada. Não é do dia para a noite. São anos, são décadas, são séculos, são encarnações. Então, precisamos ser fortes e seguir em frente. E o quinto e último passo dessa reforma íntima rapidinha é vigiar e orar. Então, sempre a gente fala isso no Espiritismo, para a gente sentar, se acalmar, se recolher, né? Olhar para dentro, vai num cantinho tranquilo da sua casa que você se sinta bem, né? Elimina a negatividade, tenta afastar os pensamentos ruins que vêm até você, tenta afastar as atribulações do dia a dia. Se for preciso, medita, né? Então, depois disso, a gente pede, olha para cima, pede para o plano espiritual te ajudar, para o seu mentor individual também tá sempre te aconselhando, te inspirando no que for preciso para você ter força, porque é uma coisa até que eu falei um tempinho atrás, não lembro em que lugar, mas quando você vai tomar uma vacina para você se curar, você fica se debatendo e a enfermeira ela vai tentar dar vacina em você, mas você está se debatendo, você está, meu Deus, o que está acontecendo? Ai, meu Deus, eu tenho medo, a dor vai doer, não sei o quê. Mas como que ela vai aplicar a vacina que talvez vai te dar a cura? É vigiar e orar, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Espiritismo, que é uma coisa que a gente, enfim, conhece bastante, que é para você se recolher, né, num cantinho tranquilo da sua casa, que você consiga se harmonizar, olhar para dentro, tentar afastar a negatividade, se for preciso, faz uma meditação para afastar tudo isso, para te deixar mais tranquilo. E depois pede auxílio, né, pro seu mentor espiritual, pro plano do bem, né, que tá agindo sempre, tá sempre ao nosso lado. Pede para ele ajuda, pede calma. Claro que a gente não vai pedir para solucionar nenhum problema e fazer a reforma íntima por nós, né? Porque isso é uma tarefa que a gente fazer, que a gente que tem que fazer, né? Então, é uma brincadeira até que eu falo. Quando a gente vai tomar a vacina, você fica se debatendo, a enfermeira está tentando te aplicar a vacina da cura e você fica com medo de sentir a dor. Peraí, é que nem Deus. Como que Deus vai tentar te ajudar se você está em pânico, se você está ansioso, se você está com medo? Então, é mais ou menos isso o último e quinto passo que travou aí. Mas aí eu retomo a história da lagarta e do casulo. Esse casulo, ele vai quebrar, ele vai acabar, é temporário, né, que é a Covid-19, mas aí quando esse casulo se quebrar, o que vai acontecer? O que se espera quando um casulo se quebra? Uma borboleta sai de lá de dentro, né? Então, tudo isso que a gente passou
não só é uma metamorfose, é a hora da gente, de fato, virar essa grande borboleta e poder espalhar o amor, espalhar o bem. E essa é uma nova chance que a gente está ganhando, né? Então, para encerrar rapidinho, eu vou ler uma frase do nosso codificador, que é Allan Kardec, que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, esse é um convite que eu faço a mim, que eu faço a você, que eu faço aos meus companheiros de live aqui, para que a gente possa ser, enfim, esses verdadeiros espíritas nesse momento. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigada. Uhul! O Vitor Von, a cientista espírita, todo mundo adorou a fala. E vamos continuar, né, galera? Porque temos mais ótimos palestrantes aqui na noite de hoje. E para continuar aqui essa noite gostosa, eu vou chamar ele, que tem esse sotaque mineirinho, que tá lá na terra dos pão de queijo, dos doces de leite, que é o cara do evangelho. Então, você já tem dúvida de evangelho aí? Ó, já tem gente falando que te acompanha tudo da Boa Nova, entendeu? Então, aqui, gente, com vocês, Tiago Cardoso, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui, né? E quando a gente começou a refletir acerca do tema, eu nem titubeei para a gente falar um pouquinho acerca da simplicidade de Jesus, que eu acho que é aquele que deve ser estudado, né? Então, para a gente começar, eu trouxe um trechinho aqui, eu adoro citações, que está lá no capítulo 5 do Boa Nova, que nós conhecemos como Os Discípulos, é a psicografia do Chico, pelo espírito Humberto de Campos. E diz assim: frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. E não tardou, porém, para que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma de suas pregações do novo reino, chamou 12 companheiros, que desde então seriam os intérpretes das suas ações e ensinos. Eram eles os homens mais humildes e mais simples do lago de Genezaré. Então Jesus sempre teve um carinho todo especial por conta dessa questão da simplicidade, da humildade. Ele, enquanto um governador do orbe que podia encarnar em qualquer lugar, escolheu justamente ali o seio da Palestina, ali naquele estadozinho pequenino que nós conhecemos como Galileia, e adorava as margens de um lago, que por conta da sua extensão nós chamávamos até de mar. E aí ele montou o seu grupo, né, com aqueles pescadores muito simples, exceto Judas Iscariotes, que era comerciante, e Levi, que era publicano, cobrador de impostos. Todos os outros eram pescadores, praticamente analfabetos. Mas Jesus fez ali morada da Boa Nova. E de fato não era tão simples, né, porque eram espíritos como nós, também perfeitos. Então Jesus, ele podia hospedar em qualquer lugar, mas ele escolhe a casinha humilde de Simão Pedro em Cafarnaum. E tem trechos no Evangelho que são até cômicos, porque a multidão se aglomerava em torno daquela pequena casinha, e André, que era irmão de Pedro, falava às vezes: mestre, é melhor a gente sair daqui, senão eles vão derrubar a casa do meu irmão. Então a gente vê trechos assim que são bastante interessantes da gente analisar. Jesus, que sempre preferiu o templo da natureza. Então ele adorava montes, adorava estar ali à beira do lago, ele adorava pregar, por exemplo, no campo da natureza mesmo, né? E dos colegas, né, do colégio apostólico, a gente vai ter que Tomé sempre se preocupava com a imagem de Jesus diante dos poderosos. Então Tomé era como se fosse o rapaz da publicidade da Boa Nova. Então ele gostava que Jesus tivesse acesso, assim, àquelas pessoas mais importantes. Aí vira e mexe, ele chamava Jesus e falava: Jesus, faz só uma coisinha, porque aí o pessoal vai ver que o Senhor é o Senhor mesmo. E Jesus sempre mantendo a humildade, nunca ia por essas questões. Nós tínhamos Judas, que tomava conta do financeiro, né? Sempre preocupado com os recursos materiais ali daquelas pessoas. Entretanto, o mestre sempre o alertava dos perigos dos benefícios materiais. Nós temos também, por exemplo, Levi,
que era aquele que se preocupava com o intelecto dos pregadores da Boa Nova. Então Levi, que era o mais culto, ele ficava muito receoso, porque aqueles discípulos lá não dominavam a escrita, leitura, cultura, e sempre advertia Jesus acerca disso. Nós temos também Tiago e João, que são conhecidos como os filhos de Zebedeu, filhos do trovão, que eram preocupados com a juventude e vigor físico daqueles que pregariam a Boa Nova. Então Jesus escolhe pessoas como nós, pessoas simples, pessoas humildes, e nós temos a obra que temos nos dias de hoje. Mas Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, a gente vai encontrar isso registrado para nós, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Ele faz uma advertência, e é uma advertência perigosa, que ele diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também ela seja, de alguma forma, alguém que corrompa os vossos sentidos, e assim vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então aqui o Paulo está fazendo um alerta, dizendo que assim como a serpente foi capaz de enganar Adão e Eva simbolicamente, nós também poderíamos ser enganados e nos apartarmos do quê? Da simplicidade que Jesus traz ao pregar a Boa Nova. E aí nós vamos encontrar, anos depois, né, já em 1955, um livro psicografado pelo Chico, através do espírito André Luiz, que chama Nos Domínios da Mediunidade, esse primeiro. E aí nós vamos encontrar um rapaz que se chama Aulus, que era como se fosse o melhorzinho lá, né? Ele era o benfeitor espiritual que estava ajudando o André Luiz. E aí o Aulus vai fazer uma advertência para André. E ele diz assim: André, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos templos. O que isso quer dizer? Às vezes a gente lê e pensa, que palavra é essa, Tiago? Enquistou? Que negócio mais custoso que é esse? Enquistou é como se fosse assim, encardiu. Pensa aquela blusa branquinha de ruba geleia, encardiu. Então o que ele está falando? O cristianismo deixou com que encardisse nele algumas questões vinculadas ao luxo, que não foi aquilo que Jesus trouxe para nós. Então Aulus lamenta para André Luiz, dizendo o quanto que isso é ruim. Mas passa um tempo agora já em outra obra, curiosamente também do André Luiz, mas uma obra publicada depois, chamada Evolução em Dois Mundos. E aí André Luiz traz o seguinte: Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor, a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E eis que o cristianismo grandioso e simples de outrora ressurge agora no Espiritismo. Então, o Aulus disse que o cristianismo normal deixou encardir. E aqui o André Luiz está falando, mas espera lá, nem tudo se perdeu, ainda há uma esperança. A esperança que advém com o Espiritismo, que visa o foco de retratar essas questões simples que Jesus tanto se esforçou para trazer para nós. E aí, se nós formos, por exemplo, ao perguntar, né, mas por que essa questão da simplicidade, Tiago? Por que tanto dizer isso? Aí nós temos uma pergunta, que é a pergunta 673 de O Livro dos Espíritos. E lá tem uma resposta muitíssimo bela, que os espíritos respondem a Kardec o seguinte: Deus ama a simplicidade em tudo. Então está aqui a resposta. Jesus era simples porque Deus ama a simplicidade. E Jesus e Deus estão em comunhão, né? E aí nós encontramos essa resposta muito bonita. Nós temos também um documento orientador da FEB, também do CFN, que é do Conselho Federativo Nacional, que diz que a função de uma casa espírita é ser um núcleo que se caracteriza pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente. Então está nos documentos da FEB que a gente deve fazer esse esforço para retomar aquela simplicidade da Casa do Caminho, onde Pedro era conhecido como um pai, tamanho carinho com que tratava os enfermos e as pessoas que lá chegavam. Tem uma parte muito interessante, né, que Jesus coloca, e eu adoro,
Porque ele fala sempre, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Isso está no capítulo 18 de Mateus, versículo 20, mostrando para nós que não é preciso muita coisa, templos externos, ritos, não. Mas 2 corações de boa vontade. E não necessariamente precisam ser os 2 encarnados. Então, às vezes, eu sintonizo com o meu mentor e já está ali Jesus para nos ajudar, né? E um diferencial de Jesus que incomodava bastante, né, os fariseus e tudo, é porque Jesus ele falava a todos, independente daquilo que eles acreditavam ou dos erros que haviam cometido. Então, se a gente olhar o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, nós vamos encontrar descrevendo o seguinte, que todos chegavam até ele. Publicanos e pescadores para ouvir, publicanos e pecadores, perdão, para o ouvir. Ou seja, pessoas que não tinham um apoio popular tão grande, que se fosse em um outro contexto seriam rechaçadas, seriam impedidas de ouvir uma palavra que as edificasse. Entretanto, Jesus fazia questão que elas estivessem ali para poder ouvir também acerca das consolações que a Boa Nova nos traz. Isso é algo muito interessante, né? E aí a gente pode perguntar, mas Tiago, como que Jesus era conhecido? Porque eu conheço muito ele por conta dos milagres, por conta dos feitos fantásticos, né? Mas aí tem uma história muito interessante, que é como nós fazemos para identificar Jesus. E nos surpreende. Nos narra que Jesus havia sido crucificado, né? E aí 2 discípulos estavam rumando para uma cidadezinha que nós conhecemos como Emaús. Um dos discípulos, nós temos um nome, o outro não. Um desses discípulos era Cleopas. E aí, às vezes, você pode se perguntar, mas Tiago, Cleopas não tem nos 12. Mas, de acordo com o grego, discípulos quer dizer apenas aqueles que seguem Jesus. Então, nós temos o Cleopas e mais um outro que não é narrado. E eles estão caminhando pesarosos, assim, rumando a essa cidade, quando, de repente, se aproxima um estranho, quase que encapuzado. E começa a conversar com eles. E eles não notam. E vão conversando com esse estranho assim, sem dar muita importância para ele. E aí o estranho, percebendo tamanha tristeza, diz assim, mas o que aflige os vossos corações? E aí eles dizem, mas você não está sabendo? Você não ficou sabendo que Cristo, o carpinteiro, foi crucificado? E ele segue, sem ali fazer nenhum alvoroço, né? Aquele viajante segue junto deles. E era costume do povo judeu que as pessoas fossem muito assim, familiares e receptivas aos viajores das estradas. Porque naquela época, gente, não tinha Fusca, não tinha avião, não tinha helicóptero, tinha nem bicicleta. Então viajar era tudo a pé, os pés ficavam muito doídos, e ainda tinha também a questão dos perigos, né? Então, para quem leu Paulo e Estevão, por exemplo, ou mesmo Atos dos Apóstolos, sabe que vira e mexe o Paulo era assaltado. Então era meio danado, pelo menos roubava era a Bíblia, né, gente? Aí para dar um edificado. Mas o que acontece? A gente vê então que eles param numa estalajaria, aqueles 2 discípulos, e vão se hospedar ali. E aquele viajante, ele dava a entender que iria prosseguir viagem. E aí eles falam, não, mas o que é isso? Fique conosco. Viajar sozinho a essas horas pode ser um pouco perigoso. E aí, percebendo aquilo, o viajante, então, topa ficar junto deles. E pensa a fome daquela rapaziada, né, gente? Conversando ali, naquele sol quente, indo de uma cidade a outra a pé, não tinha nem um tênis com amortecedor para dar uma aliviada, o negócio era dureza. E aí eles pararam, pensam o quê? Vamos comer, né? E aí pediram uns pães pro estalajadeiro. E aí ele trouxe. Só que, por incrível que pareça, aquele estranho pegou o pão primeiro. Os 2 discípulos já olharam assim, pessoal, mas esse rapaz aí, ele tá muito custoso, né? Quer comer o nosso pão aqui, nem tá pagando a estalagem, está aqui por conta do nosso favor. Só que aquele estranho faz algo surpreendente, porque ele parte o pão e ao invés de comer o seu próprio pedaço, ele oferece primeiro aos outros. E aí os discípulos se entreolham e falam, é Jesus. Então você vê que não é nada assim surpreendente. Eu posso fazer isso. Nós estamos em quarentena. Quantos de nós será que ao preparar o pão pela manhã, passa margarina, manteiga, geleia? Você faz primeiro para sua mãe, para seu pai, para seu irmão e depois para você.
Aí a gente reflete e fala, não faz, né? É por isso que Jesus é tão diferente. Porque nós identificamos ele pelo gesto simples. Por isso que ele espantava tanto. E isso nos tira, assim, do conforto, né? Porque são coisas que nós podemos fazer. Então Jesus foi reconhecido pelo modo de partir um pão. E não por andar sobre as águas ou transformar água em vinho. Isso é muito interessante. Aí nós vamos encontrar, por exemplo, nós temos na quinta obra do Espiritismo, chamado Gênese de Kardec. E tem um finalzinho lá, que na verdade são 3 livros, né? Que é a Gênese, os milagres e as predições. E na parte dos milagres, nós vamos ter, lá no capítulo 15, os milagres do Evangelho, item 63, Kardec vai analisando cada um dos milagres, explicando acerca dos fluidos, explicações racionais, belas, mas ele deixa lá para o finalzinho um título que ele diz assim, o maior milagre que Jesus operou. E aí você fala, vixe, agora o trem vai ser doido, né? Vai ser ressuscitando Lázaro aqui, vai ser andando na água. E nós somos surpreendidos, porque ele diz que o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que os seus ensinos produziram no mundo. Se em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele houvesse apenas legado à posteridade alguns fatos maravilhosos e milagreiros, talvez hoje mal conhecêssemos o seu nome. Então não foi porque Jesus operou fenômenos de efeito físico, fenômenos ali mediúnicos, nada disso. Mas foi porque ele operou nas coisas simples, do cotidiano. Isso que marcou as pessoas. Isso que não nos permite esquecê-lo. Porque assim como Jesus, houveram excelentes outros que faziam prodígios assim, quase que sobrenaturais. É lógico que o Espiritismo nos explica que é apenas algo que nós ainda não compreendemos de operar com a matéria. Entretanto, nós temos ali muitos e muitos outros profetas que faziam milagres. Só que como Jesus, que exemplificava, nós não temos. Por isso que hoje nós lembramos dele, por conta dessa simplicidade. Mas o que de tão simples, Tiago, Jesus fazia? Jesus, por exemplo, gente, era proibido conversar com as mulheres no período menstrual. Se um homem as tocasse ou falasse com elas, ele era considerado impuro, tinha que ir diante do sacerdote, passar por uma purificação. E isso o sacerdote tinha que ver se ele fosse purificado mesmo de verdade para voltar ao convívio social. Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue, com mais de anos. Então Jesus, por exemplo, enquanto todas as pessoas tinham cuidado com os leprosos, os isolavam num local chamado Vale dos Leprosos, Jesus os chama para mais perto, cura 1, cura 2, cura 10. Então Jesus sempre olhando para aqueles que ninguém via. Houve outra época, por exemplo, de uma mulher que chegou sendo acusada acerca de adultério e todos queriam apedrejá-la. Entretanto, o mestre não faz nada de especial. Ele conversa e mostra a todos que nós também temos equívocos e por isso nós não devemos julgar uns aos outros. E aí as pessoas repensam seu modo de viver e não cometem aquela atrocidade. Isso é algo que eu posso fazer também. Jesus apenas falou e agiu na forma correta. Isso nós podemos fazer. Então chama muito a nossa atenção acerca disso, né? E aí nós podemos também refletir um pouco mais acerca do que Jesus fazia com as palavras. Por exemplo, para além da sua ação cotidiana com as pessoas, ele nos dizia muitas coisas que confortam o nosso coração. Quantas pessoas hoje, nesse período de quarentena, que envolve um olhar mais íntimo, né? Não deve estar pensando, mas poxa vida, o meu emprego está difícil, a minha vida está complicada, eu nem mereço não ser chamado de cristão, eu nem mereço Cristo. E aí ele fala assim, ei, não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós para que vais e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí às vezes a gente fica pensando, poxa, mas eu não tenho a capacidade de servir a Jesus, eu não conseguiria. E aí Jesus fala assim, olha, eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que aprendi de meu Pai tenho compartilhado convosco. E às vezes a gente fica triste, passa por períodos de tribulação, e aí o mestre diz com as suas palavras, né, não se turbe o vosso coração,
crede no nosso Pai, crede em mim também, o seu irmão. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então é muito profundo essas palavras de Jesus. Tem hora também que a gente acha que o mundo está difícil, que a gente não tem paz, que o trem está de mal a pior. E ele diz assim, ei, eu vos dou a minha paz, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dá para fazer, gente. O Espiritismo é o consolador prometido, porque ele vem nos mostrar que dá para fazer. Que tem como, sim. O Emmanuel tem uma mensagem que chama Ser Espírita. E ele fala que o espírita verdadeiro é aquele que se levanta para mostrar que nem tudo se perdeu. É aquele que se levanta e se posiciona para mostrar que, pera lá, não está assim tão ruim, não. Jesus ainda está no leme. Então nós temos essa segurança quando vamos refletir acerca do Mestre. E mesmo quando nós nos vemos sozinhos, né, a gente vê que Jesus coloca no último versículo do Evangelho de Mateus, eu estarei convosco até o final dos tempos. Amém. Então nós vamos encontrando tudo isso que nos dá assim segurança para que a gente possa progredir, segurança para que a gente fique firme em Cristo e confie que apesar de todas as tempestades, nós dá uma acordadinha em Jesus que o negócio vai se resolvendo. Isso é muito importante. E aí, para a gente acabar, eu trouxe aqui uma poesiazinha, que é uma mensagem do André Luiz, que chama Simplicidade. Está no capítulo 27 do livro Seara da Fé, de Francisco de Paula Cândido, o nosso querido Chico Xavier, que inclusive está fazendo aniversário hoje, né? E o André Luiz diz assim, ele era tão simples que nasceu sem proteção das paredes domésticas. Não encontrou senão alguns homens iletrados e rude que lhe apoiaram o trabalho na construção da obra imensa. Ensinava as revelações do céu nas praias e nos campos, quando não estivesse em casas e barcos que eram emprestados. Conversou com mulheres anônimas, algumas crianças esquecidas, todos os infelizes se lhe constituíam uma grande família. Valorizava a amizade com tal devotamento que chorou por um amigo que morreu. Alimentou os que tinham fome, restaurou os doentes e defendeu todos aqueles que se vissem humilhados pela injustiça. Aconselhou o respeito para com as autoridades do mundo e a obediência perante as leis de Deus. Pregou sempre o amor e a concórdia, a solidariedade e o perdão, a paciência e a alegria, mas, porque se absteve de partilhar do carro das vantagens terrestres, foi conduzido à cruz, e a morte dele passou como sendo a de um malfeitor qualquer. Entretanto, desde o extremo sacrifício, transformou-se num símbolo de paz e renovação para o mundo inteiro. Esse herói da simplicidade tem um nome, chama Jesus Cristo, e o seu poder cresce com os séculos, e a sua mensagem, ainda hoje, tanto quanto sempre, é a esperança dos povos e a luz das nações. E como dizia o Chico, gente, nós precisamos de Jesus mais do que de pão. Eram essas palavrinhas que eu tinha hoje. E agora eu vou chamar ele, que é autor, palestrante, comunicador, blogueiro. Eu nunca consigo acenar. Senhor Jaime Ribeiro, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olha esse tema aqui que ele vai trazer, gente. Antifragilidade e o espírito imortal. Que trem é esse, Jaime? Você agora vai. Carol. Olá, pessoal, boa noite. Olha só que tema, né? Um tema importante, atual, e eu acho que a gente tem muito que refletir, em especial porque a obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem muito que nos ensinar para os tempos atuais. Por sinal, o Leon Denis tem uma frase muito bacana que está lá na parte da dor do livro, que ele fala o seguinte: se desde as primeiras estadas na Terra a alma vivesse livre de males, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. Ou seja, não aprenderia muito sobre a vida. E algumas pessoas alcançam seu maior potencial só depois de passar
por uma grande dor ou uma grande perda. Vocês já notaram isso? Que tem gente que só alcança o seu maior potencial depois de passar por uma grande dor, uma grande perda. Certamente vocês conhecem alguém que se tornou capaz de executar grandes realizações só após viver os piores momentos da sua própria vida. Talvez até aqui tenha alguém assistindo assim, ou tem alguém aqui nessa live, aqui nessa interação, que deve ter vivenciado esse tipo de coisa. Então, por que será que nós precisamos da pedagogia da dor para ter acesso ao nosso poder mental, ao nosso potencial mental? Por que alguns de nós precisamos dela, da dor, para ampliar a nossa consciência desperta? Como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, quando ele fala que a mente é o campo da consciência desperta. E quanto mais evoluídos, quanto mais preparados estamos, mais temos acesso a esses campos de despertar da nossa consciência. E por que o nosso espírito se torna mais poderoso após experimentar essas alavancas de crescimento íntimo? Que a gente lembra também que no mesmo Pensamento e Vida, Emmanuel fala que as experiências, as nossas percepções podem servir como alavancas de progresso, mas podem servir também como fatos que fazem com que a nossa vida seja sabotada, com que a nossa vida seja abafada, ela seja atrasada, qualquer adjetivo que a gente possa usar para falar em diminuição do nosso potencial. Eu não sei se vocês assistiram um seriado que está na Netflix agora, que é a história da Madame C.J. Walker. É um seriado que tem 4 capítulos, que estreou agora há pouco, que conta a história da Madame C.J. Walker, que foi uma mulher que, para realizar o sonho dela de construir a própria companhia, a própria empresa e se tornar a primeira mulher relevante no mundo dos negócios, ela se tornou, inclusive, a primeira mulher milionária americana. Isso é bem curioso. Isso aí parece uma coisa um tanto simples para quem fala em viver o sonho americano, para quem imagina que as coisas são feitas de oportunidades lá nos Estados Unidos. Mas se a gente conta que essa história passa nos anos 30 e que é vivida por uma mulher, e ainda mais uma mulher que é afrodescendente, a gente entende que essa realização foi uma realização muito maior do que talvez nós consigamos conceber agora. Mas o curioso que acontece com ela é que para cada humilhação, para cada perseguição, para cada traição que acontecia na vida dela, ela se tornava mais forte, ela continuava, ela se empoderava mais. E isso, se você estiver desavisado de alguns conceitos assistindo a trama, assistindo a série, você não compreende como é que em momento algum ela se deixa impactar por tudo isso. A grande verdade é que nós nos fortalecemos na dor porque nós somos antifrágeis. Essa é a razão porque, após experimentar os momentos mais difíceis da nossa vida, após experimentar o sofrimento, a gente se torna antifrágil. Só que quando você para pensar em antifrágil, na estrutura, o que significa antifrágil? Para a gente compreender exatamente esse termo que foi criado por um escritor, pensador chamado Nassim Taleb, é preciso que antes a gente fale o que significa frágil. Parece bem simples, todo mundo sabe exatamente o que é uma coisa frágil, o que é uma coisa que não é frágil, e aí dá para se imaginar o que é um antifrágil. Mas uma coisa frágil, como uma lâmpada, um copo, qualquer coisa que é frágil, é algo que se danifica, quebra, é alguma coisa que, quando submetida a alguma pressão de um agente externo, quando submetida a alguma força, algum desequilíbrio, ele simplesmente quebra. Daí, quando a gente pensa o que é o contrário de frágil,
tenta imaginar o que é exatamente o contrário de frágil, a gente pensa que o contrário de frágil é o forte, o rígido, alguma coisa inatacável, não é, Carol? Alguma coisa forte, exatamente como o CrossFit aí da Carol fez o braço dela. Mas a grande verdade é que rígido não é o contrário de frágil. Rígido é alguma coisa que, quando submetida à pressão externa, a forças exteriores, ao caos, não sofre qualquer modificação. Um livro, uma pedra, um pedaço de aço, qualquer coisa, quando cai, ele simplesmente cai e continua sendo exatamente o que ele é. Ele continua tendo a mesma composição, nada muda para aquele objeto, para aquela coisa que é frágil. Isso não é o contrário de ser frágil. Se uma coisa frágil, quando submetida a esse caos, ela se desintegra, ela quebra, ela se transforma, ela muda, o contrário de frágil é o antifrágil. Essa terminologia é usada para expressar uma palavra que não existe em qualquer idioma para significar, para definir o que significa o contrário da fragilidade, o contrário do frágil. Então, o contrário de frágil é o antifrágil, porque o antifrágil é alguma coisa que melhora diante de uma situação inesperada. Melhora diante de uma situação estressora, caótica, mesmo diante de qualquer desarrumação, de qualquer situação que foge do controle, o antifrágil se torna maior depois desse caos, dessas forças que o atingem, que tentam desequilibrar o seu organismo, a sua estrutura como um todo. O antifrágil é algo poderoso, capaz de tornar-se melhor, mesmo diante dos piores cenários que enfrenta. E o nosso espírito humano, o nosso espírito, é um exemplo divino do que significa antifrágil. Por isso, sermos antifrágeis é a resposta mais apropriada para a grande pergunta filosófica que atravessa os séculos. Por que sofremos? Nós sofremos porque precisamos nos transformar em criaturas melhores, para sermos capazes de compreender as grandes lições da vida e nos tornarmos esses espíritos antifrágeis, habilitados ao galgar, habilitados a habitar e a vivenciar experiências que hoje ainda não somos capazes de vivenciar por conta da limitação da nossa consciência desperta. Estamos passando agora por um momento muito difícil da humanidade. Certeza que, tanto individualmente como coletivamente, nós vamos sair transformados dessa bagunça toda que está acontecendo. A gente já deve ter visto 1000 análises, 1000 vídeos, 1000 mensagens, 1000 estruturações para explicar, tanto na perspectiva espiritual como na perspectiva humana do que está acontecendo agora, mas no campo familiar está vindo toda uma reestruturação nesse momento. Pessoas estão se reconhecendo. Pessoas que moravam na mesma casa, residiam no mesmo ambiente, mas já não mais se conheciam, porque a rotina fazia com que elas vivenciassem apenas situações do cotidiano. Você acorda, vai trabalhar, volta, se alimenta, vai para a televisão, ou olha o celular, ou brinca com o filho, ou faz alguma coisa, pergunta sobre contas, pergunta sobre algumas amenidades sobre o dia a dia, que os americanos adoram chamar de small talk, conversas um pouco superficiais, e de repente agora você está em casa. Você está em casa como aquela pessoa que não tinha tempo de conviver mais com a sua família, e para isso era um sofrimento. Para você trabalhar muito, estar fora o tempo todo e privado da sua convivência familiar era um grande sofrimento. Mas agora, que curioso, para algumas pessoas, estar em casa, ficar em casa, passou a ser um sofrimento. Porque agora tem que olhar para um estranho e tentar reconhecê-lo, conhecê-lo novamente.
tem agora que aprender a brincar com os filhos, tem agora que aprender a fazer coisas como tarefas do lar, que são simples, que antes eram terceirizadas, fazer atividades escolares com as crianças, que também eram terceirizadas, e para a classe média, então, que paga o judô, o balé, o inglês, a aula de desenho, e aí tem a babá e uma série de pessoas que terceirizam. É como se a gente tivesse uberizado a família. A gente transformou todas as funções que nossos pais, nossos avós faziam de uma forma muito natural em um processo de terceirização que nada mais foi do que uma uberização das atividades familiares. E agora que precisamos nos reajustar, porque a nossa sociedade estava ancorada sobre as bases do consumismo. Então, jantar bem era jantar fora. Fazer as coisas boas e ficar alegre era gastar dinheiro na rua com alguma coisa que nos agradasse. E agora temos que, vou usar a palavra da Júlia, ressignificar a forma como nós vivemos. Entender que com o comércio fechado, a gente está vivendo uma sociedade muito parecida como era a sociedade com tantos e tantos anos atrás, que não tinham tantas lojas assim, não tinham tantas opções assim, faltava luz, as pessoas precisavam interagir, conversar, e isso parece que a gente está fazendo um discurso anti-progresso. Não é. Porque a tecnologia, o progresso, a forma como a gente vive hoje é melhor do que jamais foi em toda a história da humanidade. Nós vivemos uma melhor época da humanidade, mas parece que nós não temos a capacidade ainda de fazer com que todos esses recursos que nos foram trazidos pela evolução do conhecimento humano servisse à nossa humanidade. Servem os nossos desejos, mas não servem à nossa humanidade. E a nossa humanidade também é habitada pelas sombras, pelo sofrimento. Não é à toa que a passagem mais bela do Evangelho, viu, Tiago, com toda a licença, para mim a passagem mais bela do Evangelho é o Sermão do Monte. Porque Jesus ele coloca todas aquelas pessoas que passavam por situações antagônicas e de dor, de sofrimento, de angústia e de dúvidas. E fala que todos serão bem-aventurados. Mas a mensagem do Cristo não era para que a gente se tornasse pessoas acomodadas com a nossa situação, conviver o sofrimento, aguardar que essa bem-aventurança ia se concretizar no outro plano. Quando Jesus nos traz as bem-aventuranças, logo em seguida, não por aleatoriedade, nem por coincidência, ele fala: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E como é que a gente pode ser o sal da terra se a nossa alma está insursa, se a nossa alma está triste, acomodada? Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, como é que poderemos ser a luz do mundo? Saber que temos um papel de transformação interno, que é muito importante, para alcançarmos os nossos potenciais de compreensão. A nossa abrangência, a nossa possibilidade de nos sermos luz também para nossa família, vivenciando o equilíbrio, lidando com todos os dramas, situações e reflexos que foram construídos ao longo dos séculos dentro do nosso seio familiar, e também sendo luz do mundo, levando a boa nova, levando bom ânimo, levando coragem, levando também o pensamento crítico, que eu falo muito nas minhas redes sociais, ainda assusta o pensamento crítico, mas ele é muito importante para que nós possamos assumir um papel autônomo dentro da sociedade e deixemos de seguir de uma forma com efeito manada, seguindo a heteronomia, sendo pessoas que seguem o que se fala, o que se propaga, o que se pensa, e não pensando pela nossa própria cabeça. Então, somos a luz do mundo. Estamos habilitados para nos tornarmos melhores do que nós somos. Mas para isso, nem sempre só o amor
e o conhecimento será capaz de fazer com que essa transformação aconteça. Por isso que a vida é alto e baixo. Por isso que vivemos coisas como estamos vivendo agora. E por isso nós precisamos compreender que todos esses dramas, individuais ou coletivos, são vivências para nos transformar em criaturas antifrágeis. Então, que esse casulo, essa borboleta aí, como a Júlia falou, que a casquinha da lagosta, que essa tensão que faz com que a gente se sinta incomodado por estar em casa, incomodado com medo do trabalho, incomodado com a polarização política, incomodado com a fome, incomodado com o que vai acontecer, faça com que nós testemos a nossa consciência, a nossa fé e entremos em contato com o Criador, com os nossos princípios, entendendo que os planos divinos são infinitamente superiores aos planos dos homens. Enquanto estamos nós aqui imaginando quando será a cura, o que vai acontecer, quando sairemos do confinamento, o Cristo já sabe de tudo. E quando chegar a hora, ele vai sinal. O importante é a gente entender que tudo isso que estamos vivenciando é para nos tornarmos melhores, sermos antifrágeis. É essa a mensagem de hoje, galera. Uhul! Dali, Jaime Ribeiro, você recebeu uma pergunta, cara. Mandaram aqui uma pergunta para você. O Leonir Filho está perguntando se isso não seria resiliência. Não. Porque a resiliência sozinha, ela traz uma compreensão das coisas que estão acontecendo e a serenidade suficiente para você seguir. A resiliência, ela pode já estar em você e você continuar do jeito que você já é, você não promover nenhuma transformação, porque você já é resiliente. A antifragilidade é a capacidade de você absorver as coisas que acontecem em você e se motivar para ir além. É quando a dor te incomoda tanto que você pensa, eu não vou deixar doer. Para usar mais um pouco a parte do Evangelho, quando Jesus fala orai e vigiai, para não cair em tentação, eu sempre digo o seguinte, orai para não cair em tentação, para se proteger, e vigiai para não ser agressão, para você não ser o motivo do distúrbio. Então ora para se proteger e vigia para você não ser essa perturbação, porque somos todos ainda imperfeitos. Então a resiliência, ela é a capacidade de permanecer confiante, permanecer fazendo as coisas sem se afetar. A antifragilidade, ela incomoda, ela faz com que você, como se fosse um aplicativo que você vai abrindo os próximos features, a antifragilidade faz você compreender que você é maior, que você pode seguir e que você pode realizar coisas maiores. Até a Rupi Kaur, só para concluir, primeiro poema do livro dela, daquele livro que tem um título maravilhoso aqui no Brasil, que transformaram o milk and honey, que é o leite e mel, em outras formas de usar a boca, quando perguntam para ela como é que ela consegue ser tão gentil com as pessoas, e ela responde, porque não foram gentis comigo. Então, a falta de gentileza que aconteceu com ela fez com que ela transformasse isso em gentileza. Vamos receber aqui esta mulher incrível, Larissa Chaves. Seja muito bem-vinda! Vai falar pra gente sobre ansiedade. Lá, o que você tem a nos dizer sobre ansiedade nesses tempos, né? Nada fáceis que estamos passando. E aí? Pois é, boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui. E quando fui contactada, né, para estar aqui com vocês nessa noite, já veio na minha cabeça, assim, com muita força, a ansiedade. Talvez porque eu esteja escutando esse nome, né? Eu sou psicóloga, então vocês imaginam as coisas que eu escuto. E se as pessoas, uma grande parte das pessoas já tinham essa questão da ansiedade, das crises de ansiedade na vida, né, na sua rotina normal, cumprindo suas tarefas, saindo, entrando,
Então imagina diante desse cenário de ficar em casa ou de ter que sair, porque são talvez duas polaridades, né? A ansiedade do que tem que ficar e a ansiedade também do que tem que sair. E aí eu trouxe, na verdade, um trechinho de uma epístola de Pedro, que eu gostaria daqui a pouco de ler. Mas deixa eu só olhar aqui o meu tempo, senão eu me perco, tá? Tá em 12, né? Tá, mais 15. Esse povo da área de humana não é bom com o número, não. Mas o fato é que, antes de ir para a epístola de Pedro, eu acho importante, sempre que a gente vai falar de um tema, a gente chegar, assim, num certo ponto comum do que eu entendo como ansiedade, né? Senão eu começo a falar de ansiedade, está cada um na cabeça com um conceito diferente. Então, no sentido mais psicológico, a ansiedade em si, ela não é um problema. Na verdade, ela é um mecanismo natural do nosso processo evolutivo enquanto ser humano e que é extremamente importante, extremamente necessário. Então, a gente não pode ter um objetivo de zerar a ansiedade. Acabou, nunca mais, zero ansiedade, sou absolutamente zen. Porque imagina que a gente está passando uma situação em que a gente precisa agir rápido. Imagina lá aquele homem primitivo, aquele homem das cavernas, e que de repente aparece um leão. Imagina se ele vai pensar, nossa, um leão, e agora, né? O que eu vou fazer diante do... Acabou, né? Já foi, não dá nem tempo de continuar a história. Então, o nosso corpo, ele é tão perfeito, o nosso psiquismo é um mecanismo tão complexo, que em milésimos de segundos, diante de uma ameaça, vários hormônios, várias substâncias são acionadas e a gente rapidamente precisa decidir se a gente vai lutar, se a gente vai fugir, o que a gente vai fazer. A ansiedade faz parte desse mecanismo. Então, assim, a gente em algumas circunstâncias precisa acionar esse alarme, precisa acionar esse mecanismo para realmente decidir o que a gente vai fazer. Diante de um perigo iminente, a gente precisa decidir rápido o que a gente vai fazer. Diante de uma situação de estresse, a gente precisa decidir rápido, isso precisa operar. Tá bom, Larissa, então assim, qual que é o problema? O problema é que o estilo de vida que temos levado, né, a maioria de nós, num sistema ali de tempo é dinheiro, quem aqui nunca ouviu essa frase? A gente cresce nessa frase, tempo é dinheiro, então vamos... Tá muito devagar, tudo tem que ser muito rápido. Eu tenho uma filha de 3 anos e se a gente se distrair um pouco, de repente a gente não tá nem com paciência de aguardar a criança no processo, né? Quer que bote o sapato rápido, quer que faça tudo rápido. Às vezes não tem nenhum compromisso que exija isso, mas a gente já tá nesse ritmo. Então, o ritmo, o estilo de vida que temos levado como sociedade já há bastante tempo, faz o quê com esse mecanismo natural? É como se esse alarme, essa sirene de incêndio que a gente está aqui chamando de ansiedade, fosse acionada o tempo todo. Então imagina que tem lá um alarme de incêndio na sua casa, que nem aqueles filmes, né? Que chega alguém assim com isqueiro, naquele alarme de incêndio começa a sair água, e aí você está meio que toda hora acionando aquilo que é, na verdade, para ser utilizado em situações específicas. Então, chega um momento que dá um bug no nosso sistema, no nosso psiquismo, e aquilo que era para ser acionado em situações muito específicas passa a ser acionado no trânsito, né, com tanta frequência, que dá uma espécie de curto-circuito. E aí você está em casa querendo dormir e o sistema de alarme é acionado. E aí você fala, gente, mas o que é isso? Agora eu posso dormir, eu quero relaxar. E o seu coração tá lá, e você fala, eu não consigo dormir, e o pensamento tá... tem uma frase que diz assim, o ansioso é aquela pessoa que nunca está onde se encontra. Então, a pessoa tá aqui ao mesmo tempo, claro que aqui não tem ninguém fazendo isso, mas assim, aquela hipótese da pessoa ansiosa, imagina que ela estaria aqui assistindo a gente, mas a janela do celular, as janelinhas do computador estão lá, ó, 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela está acompanhando essa live, ela sai dessa, ela entra em outra, mas aquela tá chata, deixa eu ver se essa agora tá boa, e ela já está planejando outras e outras coisas, ou seja, fisicamente ela está num lugar, mas o psiquismo está pulando.
E na hora que essa pessoa quer relaxar, na hora que ela quer desligar esse sistema, isso já não está sob o controle dela, ela já não consegue. Então, o que a gente vai ver? Que existe ansiedade natural e existe uma gradação que pode levar a um transtorno recorrente com crises de ansiedade, com a síndrome do pânico, que é uma crise aguda de ansiedade, ou seja, deu um certo problema nesse sistema que funcionava bem, e em dado momento não está funcionando bem. Ok. Agora imagina que tem uma galera, né? Talvez muitos acompanhando a gente conheçam alguém, né? O primo, o amigo, que passem por isso. Já tinham uma certa questão com ansiedade e agora chegou um perigo iminente. Porque na ansiedade, assim, não necessariamente há um perigo, você está sentindo, e de repente a gente está num perigo iminente. A gente está numa pandemia. Então, esse sistema, ele está, né, assim, enlouquecido. A pessoa que está em casa está com aquela falta de perspectiva. Quando eu poderei sair de casa? Quando eu posso retomar a minha vida? E a pessoa que precisa sair de casa, cada vez que precisa sair de casa, é todo aquele desespero, né? Meu esposo, quando vai ao mercado, ele fica assim, naquele desespero. Imagina quem precisa trabalhar, quem está trabalhando na área da saúde. Eu atendo algumas pessoas assim, e é muito complicado, porque cada dia é uma experiência, é um enfrentamento realmente muito desafiador. E aí agora vem a questão. Tudo isso que eu falei trata de um ponto de vista material da coisa, né? De um ponto de vista da gente aqui como ser humano. E aí a minha pergunta que eu queria que a gente refletisse é: até que ponto as informações que nós temos estudado, alguns há mais tempo, alguns há menos tempo, mas as informações que a doutrina espírita vem nos revelar, nos descortinar, até que ponto isso tem nos ajudado, a gente tem conseguido utilizar isso como ferramenta prática na hora que esse sistema é acionado. E aí também é importante dizer de antemão que tem pessoas que vão estar numa gradação dessa ansiedade que vão sim precisar de ajuda profissional. A gente não pode descartar isso. Depende do quanto esse sistema já está afetado. E a pessoa vai precisar perceber. Como que eu vou perceber se já está muito afetado? Olha, se a vida da pessoa, né, as atividades da vida diária já estão assim, afetadas ao ponto dela não conseguir cumprir as suas atividades ou cumprir as suas atividades com uma carga de sofrimento muito grande, provavelmente ela já está precisando de uma ajuda profissional, isso vai precisar ser avaliado. Agora, se você não está nessa situação, mas está percebendo que a ansiedade, né, tem uma inquietação ali que está ganhando uma certa proporção, o que a gente precisa avaliar? Será que saber que eu sou um espírito, que na verdade, isso daqui, tudo isso que está acontecendo aqui não é a realidade. Tudo isso daqui, na verdade, é uma experiência passageira. Que eu estou aqui para aprender, que eu já vim e já voltei outras vezes, que inclusive tem aqui no meu inconsciente, com certeza, uma caixinha preta de outras epidemias que eu já experienciei que eu não lembro. E que, inclusive, nessa época não tinha como fazer live, não tinha como fazer um monte de recurso que nós temos hoje. Será que na hora que eu estou assistindo o noticiário, que eu estou conversando com as pessoas na minha casa, será que eu consigo colocar lado ao lado dessas informações materiais que vão me inquietando, que vão me deixando angustiado por não ter controle sobre essas circunstâncias? Será que eu consigo conciliar essas informações com toda a realidade espiritual que a doutrina espírita nos apresenta? Na Revista Espírita, Kardec apresenta um caso que particularmente me chacoalhou diante dessa situação. Eu estava assim, super inquieta, ai meu Deus, eu tenho um concurso para fazer, sabe, super egoísta, pensando nas minhas questões, tudo que seria adiado e ficando muito inquieta com isso. E aí eu peguei a Revista Espírita para procurar alguma coisa que tratasse de epidemia, se Kardec tinha falado algo sobre isso. E aí tem uma Revista Espírita quando acontece uma epidemia numa ilha chamada Ilha Maurício, lá na França, e um correspondente que era espírita manda notícias para Kardec
falando, olha, né, assim, tá tendo uma epidemia aqui, era tipo uma malária, na época ele não dava esse nome, mas era uma febre que não passava. As pessoas foram morrendo, a febre ia e voltava até que a pessoa morria. Gente, para vocês terem ideia, mais ou menos 60 mil pessoas morreram nessa epidemia, nessa ilha Maurício. Inclusive, essa epidemia, não estou dizendo que vai acontecer com a gente, não, senão os ansiosos já vão surtar em casa. Mas nesse caso dessa epidemia, durou 2 anos. E esse correspondente de Kardec, que era espírita, ele inclusive estava ali escrevendo para o Kardec com essa febre, que já tinha ido e vindo várias vezes. E ele fala para Kardec assim, olha só, como a febre já veio, já voltou várias vezes, eu acho que em breve eu poderei estar aí, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, presencialmente, como espírito desencarnado, porque, né, tanta gente aqui já foi que eu acho que o próximo sou eu. E ele dizia assim, e não tem problema algum em relação a isso, porque todas as informações que foram descortinadas pela doutrina espírita têm acalmado meu coração, têm me feito ver as coisas de um outro ponto de vista. E aí a Larissa, que estava lá assim, né, desesperada com os pensamentos lá sobre todos os meus projetos materiais, falou assim, gente, como que é isso? Como que a gente estuda, dá palestra, faz vídeo, vê um monte de informação linda, bate palmas, vai para o congresso e sai de lá, nossa, que coisa maravilhosa. E aí, quando vem a aferição de valores, quais são as nossas preocupações? Praticamente a nossa listinha de inquietações, de ansiedades, eu não sei de vocês, mas a minha, pelo menos semana passada, estava assim, questões materiais, questões materiais, questões materiais. E mesmo quando a gente acha que não são questões materiais, são questões materiais. Porque você poderá dizer, não, minha questão não é material, eu não estou nem preocupada com a economia, eu estou preocupada com as pessoas que eu amo. Ah, então vamos analisar, será que essa não é uma questão material? Porque será que a nossa grande preocupação não é exatamente manter as pessoas que nós amamos neste plano material conosco? Será que, em última instância, uma das nossas maiores ansiedades não tem sido o medo de morrer? Porque a gente tem tanto medo, a gente chama isso na psicologia de medo do medo. A gente tem tanto medo que a gente nem fala em voz alta, porque a gente tem medo de assumir que tem medo. Então, várias vezes, quando a gente está diante desse pavor, né, de falar assim, nossa, e se eu pegar o coronavírus? E se eu morrer, desencarnar de coronavírus? E se for alguém da minha família? Não, nem fala isso em voz alta. Mãe da gente é assim, Larissa, nem fala isso em voz alta, bate na boca. Como se falar em voz alta ou trazer isso à consciência fosse tornar isso uma realidade. Quando, em verdade, tudo que temos estudado na doutrina espírita nos dá um outro ponto de vista, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente necessita colocar novos óculos para enxergar a situação. Então, não dá para eu ser espírita e enxergar as circunstâncias como materialista. Então, o que está acontecendo? Eu estou ali com um rótulo de espírita e eu estou vestindo essa carapuça em algumas circunstâncias, mas eu não bebo o líquido que está ali. Eu estou ali repetindo informações, né? E aquilo é muito admirável, aquilo é muito racional, faz muito sentido. Mas na hora que eu estou numa discussão, na hora que vem uma pandemia, na hora que eu preciso conviver diariamente com aquelas pessoas que eu fugia a semana inteira, de repente eu estou agindo como se essas informações não fizessem parte de mim. E aí tem um outro ponto também, que está dentro dessa questão da ansiedade. A ansiedade está muito ligada à questão do controle, que é mais uma ilusão que a doutrina espírita nos ajuda a desfazer. Porque a gente fala assim, nossa, eu não tenho controle de nada, porque eu não sei nem como que vai ser semana que vem, eu não sei como vai ficar meu trabalho, eu não sei como vão ficar os projetos, então eu tô assim, né, sem controle de nada, impotente. E quem te iludiu com a informação de que antes você tinha controle de alguma coisa? Porque eu posso ter planos para o final do ano, mas tudo bem, se não tivesse uma pandemia, quem te garante que você ia estar encarnado
para cumprir esses planos, não é verdade? Quem te garante que as circunstâncias seriam exatamente essas com as quais você estava contando? Então, na verdade, essa questão do controle, especificamente sobre as questões materiais, nós não temos. Agora, que controle que a gente tem? Tem um controle que a gente tem. Tem um que é nosso, que fica aqui na nossa mão, que é o controle sobre a forma que a gente vai escolher agir diante das circunstâncias, boas, ruins, materiais, espirituais. Então, aconteça o que acontecer, presa em casa, ou não, ou tendo que estar no hospital todo dia, eu posso escolher como eu estarei, como eu agirei, como eu vou me apresentar para as pessoas, o que eu vou oferecer para as pessoas. Eu vou ficar reclamando o dia inteiro? Eu vou ficar discutindo o dia inteiro? Eu vou ser aquela pessoa que ajuda a levantar o outro ou que empurra para ele cair? Isso está na minha mão. E se eu passo a pensar mais no que está nas minhas mãos, ao invés de querer controlar circunstâncias que competem a Deus, gente, se vocês soubessem o peso que isso tira das nossas costas, como diminui o grau de inquietação e de ansiedade quando eu consigo fazer essa simples separação. Até que data vai durar a pandemia? Tá nas minhas mãos? Tira esse peso das costas. Será que eu vou conseguir continuar com o meu emprego, que talvez seja um emprego de autônomo? Eu tenho algo a fazer nesse sentido? Sim, Larissa, você tem algo a fazer nesse sentido? Você pode usar sua criatividade, né, se reinventar, começar uma coisa que talvez você já tenha pensado em outro momento da sua vida e que até então não foi possível. Vai vender alguma coisa, vai inovar, tem algo para fazer. Então tá. Então eu vou me ocupar ao invés de me preocupar. Agora, aquele lugar que eu trabalho, que eu não sei se vai falir, se vai continuar funcionando, eu tenho controle sobre isso? Eu tenho como manter a empresa? Não tem como fazer. Então costas, porque isso não está sob a minha responsabilidade, eu não tenho algo a fazer. Olha só, Larissa, tem um monte de gente sofrendo na Itália. Não tem de fazer o velório dos seus familiares. Eu tenho alguma coisa para fazer, e lá não vai dar. Consolar as pessoas não vai rolar. Eu tenho como fazer uma prece. Então eu vou me opar de fazer uma prece, vibrar positivamente. Ao invés de me preocupar e de gastar uma energia com algo que está fora do controle. Então uma coisa que é muito interessante e que vai muito ao encontro do que o Pedro fala num trechinho que eu vou ler aqui, que é exatamente o que o Emmanuel vai comentar no capítulo 8 do livro Pão Nosso, é entregar as nossas inquietações a Deus. Mas o que é inquietações a Deus? É perceber a tarefa minha e o que é tarefa. Então, o que é tarefa minha, disso eu me ocupo. Se tem algo para fazer naquela circunstância, eu planejo, eu reinvento, eu sou flexível o suficiente para me transformar diante de situações adversas. Faz parte de Deus, entrego a Deus, confiando de que com um Pai maior, como essa imprema, que sabe melhorar tudo o que está acontecendo. Por mais os olhos mais pareçam caos, tudo minha está dentro da harmonia do universo. Então eu queria finalizar com a fala de Pedro, que diz assim: nele, ou seja, em Deus, a vossa preocupação, porque é Ele que cuida de vós. Que a gente possa sentir isso, verdade absoluta. Deus está sempre fazendo a sua parte. Que a gente possa ser a nossa. Uhul! Gente, adorei isso. Vou me ocupar em vez de me preocupar. Então não tem aqui a dica.
E aí, só pra gente se despedir aqui da galera, queria que vocês falassem aí palavras finais, impressões, assim, ó, 30 segundos cada, valendo de cada um de vocês, né? Para vocês se despedirem do pessoal, falar o que tiver aí no coração. Fique à vontade. Quem vai? Quem começa? A Ju, que começou. Então vai, Juju. Pode ser. Queria agradecer a você que está assistindo a gente do lado daí, aos companheiros aqui que falaram muito bem. Não só a gente, né, tenta acalmar, mas a gente é acalmado também em todas essas falas, de aprender a sermos pessoas antifrágeis, de aprender mais com a simplicidade de Jesus, de aprender a se ocupar e não se preocupar, né? E com tudo aquilo que o pessoal tem comentado aí, vamos seguir firme, é temporário, e agradecer mesmo por fazer parte disso, de ter essa oportunidade de trocar com vocês, foi muito gostoso. Uhum. Acho que seguindo a ordem sou eu, né? Então, agradecer o pessoal pelo convite, pela oportunidade do trabalho, pelas novas amizades, o pessoal também que assistiu. E uma parte do evangelho que eu gosto muito, que Jesus coloca lá no capítulo 24 de Mateus, que fala assim, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? Se esfriará. Então que o nosso amor não seja desses. Seja da parte que ainda está quentinho, que a gente está fazendo tudo para manter ele bem, com muito vigor, né? Muito obrigado e um abraço para todo mundo. Pessoal, obrigado por estarem aqui conosco hoje. Para mim foi incrível conhecer vocês que estão aqui também, o Thiago, a Júlia, a Larissa. A Carol já esteve aqui em casa, a gente já está em todo lugar junto, aí já se vê demais. Não que me acostumei, cara, eu quero muito mais tempo com você pós-quarentena. Mas foi uma alegria conhecer vocês, adorei vocês, vou sair aqui fã. E queria passar a mensagem, o que eu queria dizer para todo mundo que está nos assistindo é coragem, bom ânimo, vai passar, coragem mesmo, não é coragem de palavra, é coragem no coração, para esperar, para ser o ponto de apoio familiar, o ponto de apoio familiar das famílias que estão longe também da nossa família estendida. Então eu queria dizer para vocês, coragem, vai passar, gente, vamos ter bom ânimo, coragem! E finalizando, né, eu queria agradecer também imensamente, conhecê-los. Alguns eu já conhecia um pouquinho, mas está aqui essa oportunidade. Agradecer a todos aqueles que aguentaram a ansiedade, ficaram aqui com a gente até o final, que a vontade de fazer outras coisas eu sei que é grande. E que a gente possa também se perguntar o que essa circunstância, essa pandemia, essa quarentena ou essa exposição ao trabalho nesse sentido, né, tão perigoso, tão difícil, o que isso tem a me ensinar de uma forma pessoal. Porque há um aprendizado coletivo, mas há um aprendizado que é de cada pessoa, né? Cada um está vivendo isso numa circunstância diferente. Que a gente consiga ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para a gente aprender o que essa oportunidade em específico tem a ensinar para cada um de nós. Beijo a todos.